Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça entre nós. Agradeço à casa pelo convite e oportunidade de estudo. Dando sequência às palestras dos meses de setembro, cujo tema é Epístolas de Paulo, falarei sobre renovação. Renovemo-nos a cada dia. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação diária. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei divina. O ser humano está fadado à plenitude e o seu processo de iluminação é inevitável, cabendo-lhe estruturar-se nos princípios ético-morais que proporcionam a harmonia interior e bem-estar emocional, de tal que se sinta estimulado pela necessidade do desenvolvimento das faculdades superiores, que o caracterizam como herança sublime do amor de Deus. Na verdade, não será por efeito milagroso, mas através do esforço combinado entre a vontade e a razão. O estudo sério e o interesse pela transformação moral e pela aquisição da harmonia é que farão com que a mudança de comportamento aconteça, a fim de que o indivíduo usufrua dos benefícios de grande importância para a saúde pessoal e a felicidade de viver. Enquanto o ser humano não despertar para a sua realidade existencial, responsabilizando-se pelas mudanças que devem operar em seu mundo íntimo, para modificar o seu comportamento, nada mudará. Vale ressaltar que ninguém poderá auxiliar nessa mudança, que é exclusivamente sua, pois ela é pessoal e intransferível. Todavia, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal, o conjunto de viciações que vem se repetindo ao longo de variadas existências corporais e que cristalizaram a mente no domínio do personalismo. Sabemos que são inúmeros os desafios para a marcha ascensional. Para tanto, o Criador nos oferece a bênção de sucessivas reencarnações, a fim de que, em cada etapa, o espírito desenvolva uma faculdade e uma aptidão, ou diversas ao mesmo tempo, dependendo do esforço pessoal de cada um, para que supere as fases negativas e vivencie fases saudáveis e libertadoras. Tirar a máscara é o objetivo maior da renovação espiritual. Esse é o grande desafio a ser seguido por todos aqueles que se comprometeram com seriedade nas nobres finalidades do Espiritismo, com Jesus e Kardec. O meio prático e eficaz de consegui-lo é através do conhecimento de nós mesmos, o que exige constante autoavaliação, corrigindo o que estiver errado, melhorando os traços que compõem a nossa personalidade, o caráter, o temperamento, vícios, hábitos, desejos, enfim, valores morais que podem e devem ser renovados e aprimorados diariamente. A nossa tendência inicial, contudo, é avaliar no próximo os seus vícios e defeitos, esquecendo-nos de que nós mesmos, no serviço que nos compete.
É imprescindível lembrar que, perante a imortalidade, cada qual responderá por si próprio, na edificação dos princípios do bem na intimidade. A mudança para melhor não implica em destruir o que já fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive os erros. O que importa, acima de tudo, não é a transformação aparente, mas aquela que vem de dentro, do íntimo. Os homens, todavia, estão a longa distância da grande verdade, e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Atentemos, porém, para o fato de que ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se, depurar-se. Dessa forma, não asfixiemos em nós os germens da vida edificante que nascem todos os dias em nossos corações, ao influxo da misericórdia divina. Os ensinamentos cristãos apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Muitos, pelo contrário, cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Mas o Evangelho de Jesus, à luz da obra de Kardec, contém uma fonte abundante e perene para a edificação de novos valores morais e renovação de nosso comportamento. Aí encontraremos a diretriz segura para a nossa transformação. Muitos supõem que renovar é negar ou mesmo castigar a si. Entretanto, o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o ser humano mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. A disponibilidade para servir e aprender é, portanto, o programa ético mais eficaz e completo para os que desejam a autoiluminação. Jesus, há 2000 anos, espera pela nossa transformação espiritual, acima de tudo. Dessa forma, é bom lembrar a ação e a renovação aproveitáveis na obra divina, no mundo, para que os homens se ergam desse mundo na qualidade de espíritos gloriosos, pois esta é a finalidade maior da escola humana. Renovação moral. Renovação moral é, no Espiritismo, o ato pelo qual a criatura humana, ao tomar consciência de sua realidade espiritual interior e de suas consequências, adota a iniciativa de modificá-la, sempre para melhor, para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. Para isso, adotam-se métodos que vão da autocrítica à vigilância de sentimentos, pensamentos e atitudes, da fé raciocinada à prática das virtudes e renúncias contrárias ao sentimento que se quer alterar. Semelhante renovação é o fim essencial e exclusivo do Espiritismo, segundo o item 292 do Livro dos Médiuns. Tal assertiva também é reafirmada no item 303 do referido livro, ao declarar que o objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. O Livro dos Espíritos contém a seguinte definição para a moral: a moral é a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem
quando faz tudo visando o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Também conhecida entre os seguidores da doutrina como reforma íntima, a renovação moral baseia-se na lei do progresso, a que tudo está sujeito, mas que na condição humana sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio, faculdades estas que dão ao homem o poder de acelerar ou de retardar o seu progresso, pelas escolhas certas ou equivocadas, feitas dentro de seu atual nível de consciência. A moralização do adepto se dá num primeiro momento pela certeza na sobrevivência da alma e pela consequente valorização da vida espiritual futura e de suas recompensas, passando em seguida pela realização do preceito socrático: conhece-te a ti mesmo, e finalizando pela prática do bem, que é a tônica de todo o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, vivência esta que está condensada na máxima: fora da caridade não há salvação. Renovação espiritual. É muito comum as pessoas falarem sobre a importância da reforma íntima no movimento espírita. Esse conceito, inclusive, assume fundamental importância quando se fala em evolução espiritual. Outro ponto-chave no Espiritismo é a caridade. Sem ela, segundo a codificação, não há salvação. Além destes dois conceitos, reforma íntima e caridade, os espíritos que orientaram Allan Kardec em sua obra também ressaltaram a importância do autoconhecimento. Vejamos o que diz a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então penso que temos 3 fatores que devem ser trabalhados em conjunto por todo aquele que almeja a renovação espiritual: autoconhecimento, reforma íntima e caridade. Vamos agora analisar um pouco de cada um destes aspectos. Autoconhecimento. Tudo começa por aqui. Não adianta você querer reformar algo que mal conhece. Antes de qualquer reforma, é fundamental conhecer aquilo que se deseja transformar. Isso não significa que precisemos ser sábios para iniciarmos a reforma íntima. Na verdade, penso que a sabedoria vem justamente com a mudança interior, mas a nossa transformação, que ocorre gradativamente, precisa estar alicerçada em um trabalho de investigação interna. Precisamos aprender a olhar para a nossa realidade íntima com sinceridade, com imparcialidade, mas também com acolhimento, com carinho, sem autojulgamento e autopunição desnecessários. Na verdade, é impossível você realmente amar o próximo se não ama e não aceita a si mesmo. Então, precisamos estar constantemente nos auto-percebendo, atentos ao que ocorre em nosso mundo interno. O que nos irrita, o que nos causa medo, nos atrai, nos magoa, e como reagimos às diversas situações que surgem na vida. Ou seja, autoconhecimento é a percepção e compreensão dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos e ações físicas. É estarmos conscientes da nossa realidade, cada vez mais. Reforma íntima. Conscientes daquilo que sentimos ser a fonte de sofrimento,
Precisamos mudar nossos hábitos para cessar o sofrimento. Quando digo hábitos, me refiro aos nossos processos psicoemocionais e não apenas ao nosso comportamento. Somos viciados em emoção, presos a padrões de pensamentos repetitivos que atrapalham nosso amadurecimento espiritual. Então, é preciso boa vontade para mudar, abandonando de vez aquilo que nos faz sofrer. Caridade é mais do que assistência social. No fundo, é estarmos de coração aberto, dispostos a acolher aqueles que vêm ao nosso encontro no dia a dia. É o espírito de gratidão e a vontade de repartir com todos as bênçãos da paz que conquistamos. Isso acontece não porque queremos algo em troca, mas porque nossa alma pede. Caridade é ter fome de amar. Autoconhecimento, reforma íntima e caridade. Estes são, na minha opinião, os 3 pontos chaves da evolução. Precisam ser trabalhados em conjunto, constantemente. Parafraseando Kardec, sem eles não há salvação. Tudo precisa se renovar. O universo é feito de ciclos. Nada permanece na mesma situação eternamente. Nada nem ninguém. Tudo e todos estão em movimento. Da mesma forma que, para o olhar ingênuo, as estrelas parecem estar fixas no céu imenso, a evolução humana pode parecer estática aos olhares menos atentos. Mas tudo está em constante revolução. O cosmo e todos nós que somos seus habitantes milenares. O nascimento de Jesus na face da Terra e mais tarde a projeção do Apocalipse sinalizam início e fim de ciclos. Depois deles, tudo continua a existir, porém de forma diferente. Assim, cada final de ano precisa ser marcado como um fim e um novo começo. Não podemos ser os mesmos. O mundo não é mais o mesmo. O universo mudou. São novos tempos e nós, como espíritos imortais, precisamos abraçar a ideia de renovação, sem medo e sem preguiça. Quem fomos até agora? Que aprendemos até hoje? Quais as nossas maiores vitórias e quais as derrotas? As derrotas nos ensinam a conhecer o que precisamos melhorar. Derrota não é sinal de tempo perdido, nem de fraqueza ou tristeza. Apenas o mal perdedor pensa dessa forma. As vitórias, por sua vez, são o combustível para a continuidade. São a força, o estímulo que nos permite jamais desistir. Que desejamos ser a partir de agora? Que desejamos aprender a partir do ponto em que nos encontramos? O que vamos vencer dessa vez? Lancemos claridade sobre nossa própria vida. Sempre há tempo de mudar, de renascer, de refazer caminhos. Cada existência corporal é um grande ciclo completo de outros pequenos e importantes ciclos dentro dele. Claridade e renovação. Seja esta nossa bandeira de vida. Do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para finalizar a nossa palestra, Paz e Renovação, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se te decides efetivamente imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação.
que toda pessoa tem importância em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar lavrá-lo, que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o sentimento é sempre foco de enfermidade, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, que, em suma, não basta pedir aos céus através da oração, para que baixem a terra, mas também cooperar, através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente para os céus. Uma boa reunião a todos.